Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio Na Terra dos Cacos, um podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Nesta edição, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar na primeira parte sobre as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe, que resultaram na reeleição do presidente Carlos Villanova à primeira volta, com 55,94% dos votos, uma eleição marcada pela alta taxa de abstenção, 58,67%, que pode ser um reflexo do desalento das pessoas em relação ao país. Vamos falar também do processo judicial contra o primeiro-ministro de Cabo Verde, Francisco Carvalho, acusado pelo Ministério Público de 26 crimes durante a sua gestão da Câmara da Cidade da Praia, que começou em 2020 e terminou apenas quando o líder do PAICV se lançou na corrida à chefia do governo. Corrupção, burla, peculato e abuso de poder estão entre os crimes de que os procuradores acusam o primeiro-ministro e mais 3 vereadores, um deles, Fernando Pinto, assumiu a presidência do município depois da saída de Francisco Carvalho. A 17 de julho, cumpriram-se 30 anos da criação da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Uma organização que foi coexistindo ao longo deste tempo com a cíclica pergunta: para que serve realmente a CPLP? O público fez essa mesma pergunta em título a 19 de julho do ano passado. 30 anos depois, a comunidade continua a não convencer muita gente que tem razão de existir. Na segunda parte, vamos conversar com Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, para tentar perceber o que teria de mudar para a CPLP cumprir na plenitude aquilo que se lê na sua declaração constitutiva. Feita a introdução, passemos então à discussão dos temas. Em 2021, por altura das anteriores presidenciais, escrevi uma reportagem em São Tomé em que falava do estado de espírito da população que oscilava entre duas palavras: partido ou partida. Quem fica procura ligar-se a um partido para obter benefícios. A corrupção foi um dos temas em que os 4 candidatos presidenciais estiveram de acordo, todos reconhecendo que está a devastar o país. Quanto aos outros, procuram partir, emigrar, nomeadamente para Portugal. O número de imigrantes santomenses em Portugal quase que quadriplicou nos últimos anos, passando a ser de 46,7 mil pessoas em 2025. Uma enormidade para um país pequeno como São Tomé e Príncipe, que tem uma população total de perto de 210 mil pessoas. O desalento é tão grande que um dos candidatos presidenciais, o jurista Eugénio Tini, chegou a defender uma espécie de refundação do Estado com mudança de nome e alterações na bandeira. Apesar de não ter conseguido convencer o eleitorado, ficando-se pelo último lugar com apenas 603 votos, mesmo assim quase triplicando os votos da sua primeira candidatura em 2021, as ideias do antigo vice-presidente da Assembleia Nacional parecem interessantes para serem discutidas. Mudar o nome do país para que, entre outras coisas, os habitantes de Príncipe não sejam obrigados a dizer de si próprios que são tomenses, mudar a bandeira para que esta reflita melhor o que é o país. 1.001 km quadrados de terra e 160 mil km de mar, e não há uma referência ao azul na sua bandeira. Professor, o que é que acha destas propostas do Eugénio Tini? Bom, acho interessante, para já que tenham sido feitas essas propostas, as propostas em si e que tenham sido feitas, porque elas revelam uma coisa que me parece não só são tomense, mas também uma coisa que é típica de momentos como o país está a atravessar neste momento. Que é o seguinte, há sempre aquela tentação de pensar o país de forma identitária e simbólica, né? Como se a refundação do país, simbolicamente, fosse fazer desaparecer todos os problemas estruturais que existem, né? Portanto, não é assim tão ingênuo o que ele propõe, né? Ele está a fazer um diagnóstico do país, porque para já as eleições foram feitas na base de diagnósticos, não foi na base de programas, foi na base de diagnósticos, né? E então o diagnóstico que ele fez foi esse diagnóstico simbólico. Agora, isso mostra também, digamos assim, a própria pobreza da política, né? Porque, conforme eu disse, pura e simplesmente fazer gestos simbólicos não vai abordar os problemas estruturais que o país tem, né? Então, é por isso que eu acho as duas coisas, a própria sugestão e o próprio conteúdo, acho isso aí, de facto, não só interessante, como também revelador.
Eu acho o tema interessante. Muitas bandeiras e símbolos nacionais em África estão ligados muito às lutas de libertação, como é lógico. Refletem o espírito da época, trazem símbolos ligados à ideologia política, muitos deles. Acha que faz sentido pensar em atualizá-los ou é um debate que não tem razão de ser? Bom, sabe, há uma reação muito forte em relação aos movimentos de libertação, né? Isso está a estruturar muito o próprio imaginário político nestes países, né? O Cabo Verde praticamente já fez esse processo, né? Com a alternância, essa questão ficou resolvida em Cabo Verde, mas não foi resolvida em Moçambique, não foi em Angola e aparentemente está a ser um assunto importante em São Tomé, porque inclusivamente acho que um dos argumentos de Eugênio Tini é esse, é que são símbolos do MLSTP, né? Sim, Que sim. não são símbolos nacionais, portanto são símbolos que refletem a luta armada de libertação nacional. E daí a atração que exerce esta ideia de refundação. Mas o António sabe que tivemos mais ou menos a mesma coisa também em Moçambique, recentemente, né? O Venâncio Mondlane, candidato independente às eleições presidenciais, também fez a proposta de mudança da bandeira, dos símbolos nacionais, né? Portanto, é uma reação contra os movimentos de libertação, mas é também uma certa perplexidade em relação à enormidade das questões estruturais. Por exemplo, uma bandeira como a de Angola. A bandeira de Sim, Angola facilmente se confunde, aliás, em muitas zonas do sim, interior pode estar a bandeira de Angola ou a bandeira do MPLA, e as duas se confundem, porque basicamente o que tem a bandeira de Angola em relação à bandeira do MPLA é que a bandeira de Angola tem a roda dentada e tem a katana, tem a estrela também, e a do MPLA só tem a estrela. Mas na verdade as cores são idênticas e a bandeira ou seja, aquilo nitidamente é uma bandeira desenhada para um partido para ser a bandeira de exatamente. todos. E isso não leva a que haja uma exclusão, ou seja, houve uma guerra civil, houve uma divisão muito grande dentro da história de Angola e, portanto, esta bandeira não será uma bandeira que exclui mais do que inclui? Sim, quer dizer, se a gente tomar em consideração o que a independência foi até aqui, claramente que são bandeiras que excluem, né? São Tomé, Angola e em Moçambique, são bandeiras que excluem. Se a gente tomar em consideração o que a independência foi até aqui. Mas se a gente quiser ser assim, vamos lá, pragmática, né? E talvez com um olhar mais histórico, a gente há de ver que os símbolos nacionais, bom, em poucos países são mesmo símbolos nacionais. Sim. São símbolos que representam o poder dominante, né? Mas houve todo um processo histórico que foi progressivamente inclusivo e que retirou, digamos assim, a necessidade de as pessoas questionarem esses símbolos nacionais porque há um ordenamento político que é inclusivo, que aceita, sabe, que é mesmo constitucional no verdadeiro sentido da palavra. Não é o caso em Moçambique e não é o caso em Angola. Em São Tomé estou até um pouco surpreendido, né? Porque em São Tomé já houve alternância, sabe? Já houve tudo isto aqui. Mas mesmo assim, justamente por causa disso, quer dizer, a discussão só mostra que há um déficit muito grande no próprio ideal da independência, né? Que as pessoas não se identificam com este projeto, quer dizer, têm razões para não se identificarem com o projeto, né? Da independência. Daí então que estes símbolos se tornam assim tão problemáticos neste momento. Falando diretamente da própria eleição, Carlos Villanova, como era quase esperado, renovou o seu mandato, desta vez candidato pelo MLSTP, quando tinha sido candidato pelo partido ADI de Patrício Revoada nas eleições de 2021. Patrício Revoada que deu uma entrevista a dizer que tinha arrependido de ter dado o seu apoio a Carlos Villanova em 2021, até porque Carlos Villanova o demitiu em janeiro do ano passado por estar demasiado tempo no estrangeiro. O curioso é que mesmo durante esta campanha, Patrício Revoada deu uma entrevista sobre as eleições no estrangeiro. Foi uma entrevista por telefone. Portanto, a justificar tudo que ele, na verdade, passa muito pouco tempo em São Tomé.
Mas o que é que achou desta? Ou seja, temos aqui um presidente que é eleito por um partido, depois com o apoio de um partido e muda para o seu oposto e ganha na mesma. Isto representa o quê? Eu acho que representa muito a qualidade, e não vou qualificar isso aí, mas a qualidade do debate político são-tomense, né? Uma coisa que eu notei, já tinha dito isto aqui, é que houve uma ênfase muito grande que foi colocada pelos 4 candidatos, né? Pelo Carlos Villanova, pelo Nito Viegas de Abreu, o próprio Eugênio Tini e o Mix Bonfim, né? E que eles, o que de facto distinguiu as suas campanhas foi a preocupação com um diagnóstico do país, né? Uhum. Então, o vencedor, muito preocupado com a estabilidade, e claro, ele tinha que estar preocupado com a estabilidade. O Nito Viegas de Abreu, talvez já falar muito desta questão da migração, dos jovens que estão a abandonar o país, e todos eles a convergirem para a questão da corrupção, né, praticamente. Mas houve poucas propostas programáticas, Uhum. né? Quer dizer, ao nível das propostas programáticas, não houve praticamente nenhuma diferença significativa. Então, essas mudanças de um partido para o outro, essas mudanças de alianças, refletem simplesmente essa qualidade do debate, né? Que há alguma coisa que está a faltar nesse debate político para tornar possível que cada um deles se identifique com maior força e de forma muito consistente e coerente com uma força política, acho. Sim. Bem, passamos então ao segundo tema. Quando deixou a Câmara da Praia para se lançar na campanha para as legislativas, Francisco Carvalho já sabia que estava a ser alvo de uma investigação por causa da sua gestão no município. Essa investigação redundou agora, numa altura em que já é Primeiro-Ministro, numa acusação por parte do Ministério Público de Cabo Verde. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde é acusado de 26 crimes, 5 crimes de falsificação de documentos públicos, 5 crimes de abuso de poder, 3 de peculato, 3 de recebimento indevido de vantagem, 3 de violação de norma de execução orçamental, 3 de atentado contra o Estado de Direito e um crime de corrupção passiva, outro de burla qualificada, mais um de violação de regras urbanísticas e ainda um de defraudação de interesses patrimoniais públicos. Com Francisco Carvalho são arguidos no processo os vereadores Fernando Pinto, que assumiu a presidência da autarquia após a nomeação de Carvalho como Primeiro-Ministro, Kira Varela e Jorge Garcia. Há ainda outros 9 arguidos no processo, entre os quais 2 empresas de construção e engenharia civil, que por não serem titulares de funções especiais, vão ser acusados em despacho separado para serem julgados em tribunal judicial de primeira instância. Segundo o Ministério Público, em 2021, meses depois de ser eleito, começou a verificar-se um afastamento entre Francisco Carvalho e alguns vereadores, tornando mais difícil ao arguido obter as aprovações pretendidas. Decidiram então alterar a estrutura funcional do Executivo, alegadamente à margem da lei, lê-se na acusação, concentrando sobre a sua direção direta um número significativo superior de pelouros, como relações institucionais, administração e finanças, assuntos jurídicos, recursos humanos, entre outros. Alguns vereadores, incluindo arguidos no processo, passaram a assumir novos pelouros em detrimento de outros, numa ação que neutralizou os mecanismos internos de fiscalização e serviu para impedir o livre exercício dos órgãos de poder. Este contexto deu controle direto de setores relevantes, o que facilitou a prática dos atos descritos na acusação, argumenta o Ministério Público. O documento aponta para nomeações e pagamentos irregulares, inclusive com a alegada falsificação de um despacho conjunto com o Presidente do Tribunal de Contas, que este responsável disse nunca ter assinado. Francisco Carvalho reagiu, apelidando o processo de política e considerando que se estava perante uma tentativa de golpe de Estado. O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, que é do mesmo partido, diz que quando nomeou Francisco Carvalho como Primeiro-Ministro, ele ainda não estava acusado, que o líder do PAICV beneficia da presunção de inocência e que tem a legitimidade democrática para governar. Além disso, José Maria Neves lembrou que mesmo no caso de uma crise institucional grave, a Constituição de Cabo Verde não dá ao chefe de Estado poder para demitir um Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro só cai se o Presidente dissolver o Parlamento e não pode fazê-lo no primeiro ano da legislatura. Professor, o que é que pensa de todo este caso? É uma situação muito interessante. Para já, diz-nos que a Copa já terminou, né? A Copa terminou, agora voltou à realidade. Mas olha, António, eu vejo assim 4 níveis aqui de análise.
que a gente pode confundir e talvez não seja bom fazer essa confusão. Há um nível jurídico, e aí estou com o presidente, tanto houve ou não violação da lei, isso é uma coisa que a justiça vai ter que determinar, portanto, ele goza da presunção de inocência, né? Agora, há um nível institucional, esse parece muito interessante justamente para o caso de Cabo Verde, né? Porque, quer dizer, é um país em relação ao qual a gente pensa que as instituições funcionam, não é? Mais ou menos bem. Então, a questão que se coloca aí é de saber se os mecanismos de controle funcionaram como deveriam ter funcionado. Tudo indica que não. Se durante tanto tempo foi possível andar a fazer essas coisas que são alegadas, então isso significa que houve alguns problemas aí. Mas o fato de a Procuradoria-Geral da República estar agora a reagir significa também que há um certo nível de institucionalidade funcional, né? Depois, há um nível que é mais interessante para mim, que é o nível sociológico, né? Tanto que condições tornam esse tipo de comportamento provável. E aí, de facto, seria muito interessante, talvez até procurar saber se os investigadores, os pesquisadores cabo-verdianos têm estado a trabalhar sobre este assunto, porque havia de ajudar a desvendar o grande mistério que é o sucesso democrático cabo-verdiano, né? Portanto, será que tudo isso aí no passado dependeu da existência de políticos perfeitos, né? Ou então foram outros fatores que fizeram com que os políticos não se dessem tanto no cumprimento dos seus mandatos. Que depois tem um nível político, né? Esse nível político tem a ver com a narrativa sobre o país que pode estar a emergir deste caso aqui. Será que isto vai comprometer a imagem que Cabo Verde tem de um país funcional, de um país democrático, de um país sério? E acho um pouco preocupante que a reação do próprio primeiro-ministro tenha sido de dizer que é uma tentativa de golpe ou que isso aqui tem motivações políticas. Quer dizer, parecendo que não, este é um assunto que pode, de facto, testar a democracia cabo-verdiana de uma forma muito interessante. Isto já parece o Pedro e o Lobo, não é? Porque quando tanto político que diz que os processos judiciais são processos políticos, uma pessoa já não sabe quais são aqueles que são verdadeiramente processos políticos e aqueles que o não são, Isso, mas que alegadamente são. Mas eu acho que sobretudo, são acusações muito graves contra um primeiro-ministro em funções, ainda por cima um primeiro-ministro em funções que está há poucos meses em funções, o que poderá, logicamente, marcar um bocado este governo do PAICV, porque vai ter que gastar muitas energias para tentar contrariar essa ideia de que o primeiro-ministro é alguém que está a ser investigado, não é? Sem dúvidas. E uma coisa que a gente também tem que ter em consideração é partindo desse discurso, né, de politização da questão judicial, a possibilidade deste mandato aqui ser um mandato de crise institucional, né? Sim. Tanto de confrontação entre o executivo e o judiciário, né? E o legislativo também vai ser levado na onda, porque bom, não sei se estou certo em relação a isso, mas tenho a impressão de que se for para haver julgamento, o Parlamento cabo-verdiano vai ter que aprovar algo assim, não é? Sim. Então, quer dizer, é uma situação difícil para Cabo Verde, vai ter um mandato marcado por uma crise institucional e o país está com problemas muito sérios, precisa de toda a serenidade que teve no passado para enfrentar esses problemas, mas ter que gerir uma crise desta natureza aqui pode não ser bom para Cabo Verde. Bem, chegamos ao fim da primeira parte. Vamos já sem delongas para a nossa conversa com a investigadora Ana Lúcia Sá. Como lembrava a embaixadora Maria de Fátima Jardim, secretária executiva da CPLP, na sua mensagem em vídeo sobre os 30 anos da CPLP,
A comunidade surgiu não como um bloco económico, mas como uma comunidade de cooperação, de diálogo, de proximidade entre os nossos povos. Será por causa de uma ideia pré-concebida de que a comunidade é uma coisa que realmente não é, que a CPLP continua incompreendida ao longo destes 30 anos? Ana Lúcia Sá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. E começava por lhe perguntar isso. Há uma diferença entre aquilo que as pessoas pensam que é a CPLP e aquilo que a CPLP é na realidade? Obrigada por me receberem, é um gosto estar convosco. A CPLP poderia voltar àquilo que era inicialmente, ou à ideia que a constituiu, porque foi perdendo a identidade ao longo do tempo. Ao longo destes 30 anos foi navegando sem saber muito bem como posicionar-se, apenas como uma instituição de concertação política ou diplomática, algumas vezes apelando aos seus cidadãos de todos os países, outras vezes recusando apoiar esses cidadãos também. Portanto, eu creio que ainda estará à procura da sua identidade. Ou seja, há aqui uma falta de definição daquilo que propriamente são os objetivos da... Ou seja, aquela ideia da declaração de 96 ainda está um bocado confusa, não está... Sim, está bastante confusa, apela-se ao património comum da língua portuguesa, que no fundo é o que acaba por unir este conjunto de países, apela-se ao primado da paz e da democracia como valores também fundamentais para unir estes países. Não se fala muitas vezes da colonização portuguesa e do laço colonial que tudo isso representou, e não se olha de uma perspectiva crítica para esse legado, que esse é um dos grandes legados que nós devemos pensar também enquanto cidadãos e nos nossos sistemas educativos do que é a CPLP e do que pode ser a CPLP. Ou seja, podia haver um trabalho maior da CPLP nessa parte, que seria talvez aquilo que aproximasse muito mais Portugal dos outros países que foram as suas colónias. Sim, sem dúvida. Eu creio que deveria ser essa até uma das linhas orientadoras da CPLP. Não ser só aquela instituição que aparece nos noticiários e no spotlight quando há cimeiras de chefe de Estado e de Governo, mas uma instituição mais presente junto dos seus cidadãos, por exemplo, recuperando a velha ideia de um passaporte CPLP, de liberdade de circulação entre pessoas, mais cooperação interacadémica, mais cooperação para a investigação, um efetivo conhecimento da língua portuguesa e das suas várias variantes, desde o português europeu a todo o português angolano, etc. Ou seja, no fundo é a aproximação pela via cultural, mas olhando, e eu creio que essa poderia ser uma marca da CPLP, e em das várias instituições que compõem a CPLP, várias universidades, vários centros de investigação, intelectuais, atores da sociedade civil, para pensar o que é a CPLP desde esta perspectiva, que ela existe porque existiu um colonialismo português. Essa ideia de que é uma comunidade de língua portuguesa, mas na verdade essa comunidade de língua portuguesa continua a ter várias línguas, mas não assume que essas várias línguas que deveriam estar ao mesmo nível e que deveriam ser estudadas ao mesmo nível. Sim. E que têm o mesmo valor. Sim, exatamente. E o que temos é mais uma luta entre o português do Brasil, que acha que tem mais de 200 milhões de habitantes e que, portanto, deveria prevalecer, e Portugal, que acha que, pelas suas raízes históricas, deveria ser ele a prevalecer, quando nenhum deles devia prevalecer em nada, e devíamos ter aqui a estudar mais a língua. Sim, exato. Mas, claro, lá estão os legados coloniais a puxar por nós também, e pela forma como nós olhamos, e desde uma perspectiva portuguesa, eu coloco-me como cidadã portuguesa que olha para estes assuntos, como nós olhamos para os outros países, os outros povos, os outros cidadãos, numa posição secundária em relação a Portugal, e numa posição que muitas vezes parece que é devedora de algo a Portugal, e Portugal no conjunto da CPLP, a nível retórico e a nível institucional, coloca-se sempre como um primus inter pares, quando não é de longe. Aliás, notou-se isso no acordo ortográfico, não é? Sobre essa ideia do acordo ortográfico, da aproximação de Portugal ao Brasil, que é uma lógica que me parece, mas com todos os outros portugueses dos outros países um bocado afastados. Sim. Ou seja, não foram tidos em conta. Sim, sem dúvida. Sim. É uma posição hegemónica do Brasil, por causa do número de habitantes, como o António disse, por toda a pujança intelectual, académica da língua e criativa da língua portuguesa, e no conjunto da CPLP o Brasil é de facto
se pudermos falar em potência, já é potência, não é? E Portugal Portugal é sempre, não é? É a jangada de pedra. e muitas vezes nem sabe situar-se também, não sabe se Portugal, em termos identitários, somos muito oscilantes, não sabemos se somos atlânticos, se somos europeus. Sim. Professor? Sim, há aqui vários assuntos que me interessam e que devem interessar aqui aos ouvintes, Ana Lúcia. Um tem a ver com uma coisa que a própria Ana Lúcia disse, que é a questão da colonização e até que ponto é que esse assunto não tem merecido muita atenção, digamos assim, na própria identidade da organização. A que é que se deve isso aí? Acho que é a dificuldade de Portugal abordar esse assunto, do Brasil abordar esse assunto, ou é também uma certa incapacidade dos países africanos de trazerem o assunto de uma maneira que não comprometa a existência da organização? Pergunta muito difícil. É. Portugal tem dificuldades em reconhecer-se como uma nação colonial e como um país colonial que foi, e Portugal teve sempre dificuldade em reconhecer-se como Estado pós-colonial também, de olhar para a sua história colonial sem ideologias, não é? E quando se tenta falar em Portugal sobre uma revisão crítica, felizmente há vários investigadores, vários projetos que o fazem com uma perspectiva crítica e também projetos jornalísticos, etc. Há um conjunto amplo de debate que não chega às instâncias políticas e, infelizmente, não chega sequer às instâncias educativas de base. E, por exemplo, os estudantes da escola primária ainda continuam a estudar a história de Portugal falando de escravos sem problematizar, não é? Sem uma ressignificação dos termos. Vemos todos os debates que têm havido em Portugal sobre a imigração, a recusa que há em receber estudantes de diversos países africanos e a própria Europa também tem dificuldade em olhar para a sua própria demografia e ver o quanto, se formos só por uma linguagem de recurso e uma linguagem mercantilista, o quanto a Europa necessita de juventude, não é? E Portugal, neste aspecto, eu não diria que é muito diferente dos outros países europeus que tiveram colónias e que detêm colónias, mas Portugal tem muita dificuldade em que assombrem esse passado que é considerado glorioso, mais do que o Brasil. E felizmente no Brasil tem havido toda uma desconstrução da história colonial e ainda um caminho longo a percorrer. Nos outros países também se faz e, por exemplo, há vários historiadores que têm dedicado a sua causa à investigação sobre o passado colonial, muitas vezes para não se olhar para o presente ou para a pós-independência e para as suas fraturas também, não é? Olha-se para o passado colonial, mas não sei se por ser recente ou se porque Portugal se construiu ao longo da história como um peso colonial, e mesmo em Portugal não se falam das fortunas que se fizeram, de todos os recursos, não há um debate sobre as restituições sério em Portugal, e muitos governos, mesmo no anterior governo PS, esse debate deveria ser feito, defendiam que esse debate deveria ser feito à porta fechada e não um debate público. Portanto, eu creio que a Portugal falta isso também, e claro, o quadro da CPLP seria o ideal para se fazer, e há felizmente massa crítica para se fazer em comunhão e em diálogo franco entre as várias instituições, pondo um bocadinho de parte do chamado privilégio branco, não é? E o pensamento branco que o Lilian Thuram tão bem desenvolveu, não é um ataque, não é um colocar em causa identitário, é um debate construtivo, ideológico. Que dia fica assim a pensar, por um lado, esta é uma organização que se define essencialmente por valores, né? É verdade que é um fundo histórico que não é tematizado, mas é por valores. Não é por razões econômicas, não é por nenhuma outra razão, senão mesmo valores. Mas, ao mesmo tempo, é uma organização que tem dificuldades em falar sobre valores, né? Tanto em relação à história, mas também em relação aos problemas políticos que são vividos em Moçambique, por exemplo, em Angola, e agora, de forma muito feia,
na Guiné-Bissau, né? Praticamente não há um posicionamento firme em relação ao que está a acontecer na Guiné-Bissau. Então, acho isto aqui muito curioso, né? Por um lado, definem-se como uma comunidade de valores, mas por outro lado não conseguem, de facto, estar à altura Sim, disso. sem dúvida. E recebi com agradável surpresa o posicionamento da CPLP perante a prisão arbitrária e a detenção tão prolongada de Domingos Simões Pereira, que foi secretário executivo da CPLP e que é vítima de um processo político, é um preso político, e foi com agrado que vi essa tomada de posição da CPLP. Mas concordo, Elísio, concordo que de facto os valores que construíram a CPLP também nesta vaga de autocratização que vivemos e de todos os nossos governos, não só em todos os problemas que se passam, claro, em Moçambique, em Angola, na Guiné-Bissau, de grande gravidade, mas se olharmos para a elite política portuguesa e a elite governante portuguesa, também questionam muito dos seus valores democráticos, e eles estão cada vez mais à vista, os valores antidemocráticos que o nosso governo mobiliza aqui em Portugal. Não, e também, só para fechar esse ciclo, Ana Lúcia, tenho uma certa dificuldade com este assunto, né? É que, apesar de tudo, a democracia portuguesa está muito mais estável do que a democracia moçambicana, e angolana e guineense. E então pode haver uma certa tendência para reduzir essas dificuldades que nós temos a uma questão cultural ou uma questão mental, não é? O que pode também fazer com que seja difícil que se converse sobre estas coisas, né? Porque mesmo agora, recentemente, o presidente moçambicano foi entrevistado pela RTP e numa passagem muito breve ele fez um comentário sobre a Guiné, um comentário com pouca substância política, né? Mas mesmo assim houve uma reação muito forte e feia da Guiné. Então, eu acho isto aqui também interessante, né? Como abordar esses assuntos sem cair nesse tipo de reduções. Sim, né? é difícil, não é? E claro, os seres humanos necessitam muitas vezes de generalizações e de aplicar um quadro de generalização, mas o que assistimos neste momento, estamos num momento interessante do ponto de vista analítico, potencialmente perigoso do ponto de vista vivencial, em vários contextos, que é alguma notícia que, como também surgiu na Guiné-Bissau muito recentemente, uma notícia que potencialmente terá sido fabricada do suborno de um dos delegados da CDAO ao Bissau. É uma notícia falsa, a ideia da fake news ou da ingerência, ou o presidente de Moçambique falar sobre a Guiné-Bissau ou o presidente cabo-verdiano falar sobre a situação atual da Guiné-Bissau é uma ingerência sobre os nossos assuntos. E já há alguns anos que a questão das ingerências se fazem sentir, e na entrada da Guiné Equatorial na CPLP foi exatamente a mesma coisa, as questões, a não ingerência sobre os assuntos, mas a não ingerência sobre os assuntos apela muitas vezes a um conceito de neutralidade, e a neutralidade é sempre dar a mão a quem oprime, não é? E a quem faz algo menos coerente com os princípios que podem até premiar esta instituição. Por isso, sim, o quadro é complexo, isso se passa a nível de... Mas o Elísio, se me permitem, o Elísio falou num aspecto muito interessante, que é a nível dos chefes de Estado e do que nos chega nas notícias. Claro, é o mais visível, não é? E o que se passa a um nível chamado mais elitista dos processos políticos é muito visível, mas em toda a CPLP há vários exemplos de vitalidade democrática na forma como as associações vivem, na forma como as comunidades partilham, na forma como o jornalismo se faz e é militante, em Portugal também, mas com grande vitalidade em países como Moçambique, Guiné-Bissau, etc. Ideias de democracia real, ideias de uma sociabilidade e de uma cidadania que poderia ser também uma forma da CPLP se munir destes valores que vêm desde as raízes da sua comunidade para ser realmente comunidade. O antigo primeiro-ministro de Angola, Marcelino Moco, dizia esta semana numa entrevista à RFI que a CPLP desperdiça demasiadas energias na atividade meramente formal
entre os Estados e que o problema do respeito das soberanias de cada um é tão forte que se desprezam as mais-valias que poderiam beneficiar as populações. Me parece que é uma definição certíssima daquilo que se passa na CPLP. Sim, sem dúvida. O aspecto formal é muito pesado na CPLP. Sim, sem dúvida. É pesado e também serve para escudar a própria CPLP desta vitalidade toda, não é? É, exatamente. Sim. Ou seja, também permite dizer, isto formalmente não podemos agir, claro, porque claro. em termos formais não nos é permitido. Claro. Que é uma salvaguarda que depois acaba por não ser nada. Quando não se tomam atitudes em relação a nada, não se tem relevância nenhuma, não é? Quer dizer, esse é o problema. E é pena porque a CPLP tem a grande matéria-prima da CPLP são os valores que fundam as populações que vivem nestes países da CPLP. Se tivesse que resgatar uma das coisas essenciais que a CPLP fez bem ao longo destes 30 anos, o que é que resgatava? Eu resgataria o espírito inicial que levou à construção da CPLP como um projeto de comunhão e de reflexão. No fundo, foi isso que se foi perdendo muito ao longo do tempo, talvez por aquilo que o António agora acabou de referir, pela institucionalização e os formalismos e estes escudos que, no fundo, fazem viver a CPLP, que é dentro de um quadro internacional, não é uma instituição que tenha um peso e uma preponderância muito, muito forte, e cada país dentro da CPLP vive em quadros institucionais regionais que são ainda mais pesados e para os quais tem de haver uma resposta. Mas eu resgataria esses princípios que nos fazem acreditar na não desconfiança em relação à outra pessoa, e nomeadamente na não desconfiança em relação a todas as pessoas que vivem nos países da CPLP e na sua intenção de melhoria e na sua comunhão de ideais e na sua aprendizagem mútua. E esse é um espírito que vivemos todos nas nossas universidades, por exemplo, de aprendizagem, de uma aprendizagem ativa, crítica e social, e que poderia passar também nas universidades, na comunicação social também. Felizmente ainda há estas vozes. Acha que a adesão da Guiné Equatorial fragilizou a CPLP? Sem dúvida. Sem dúvida que sim, no início, porque mostrou realmente que a CPLP naquela altura seria uma comunhão de países movidos por um qualquer interesse económico, e no fundo serviu bastante a Teodoro Obiang Nguema para mostrar que tinha aceitação internacional. Não sei até que ponto terá servido as lógicas empresariais em vários países, porque elas já estavam instaladas e já havia relações bilaterais entre empresas portuguesas, brasileiras, etc., e a Guiné Equatorial, mas fragilizou porque se mostrou que pode valer tudo, nomeadamente o não cumprimento da pena de morte, que ainda está por cumprir. Sim, por muito que digam, continua a ser uma moratória, ainda está inscrita no Código Militar, e o Código Militar pode ser aplicado a civis. Sim. Portanto, fragilizou, mas agora é caminho para a frente. Não há nenhum mecanismo para retirar a Guiné Equatorial, nem se poderia... Não há, nem se poder-se-ia suspender, como acontece com a Guiné-Bissau neste momento, mas não há justificação para que tal aconteça. E neste momento a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito, com aspirações à presidência rotativa da CPLP, que, na minha opinião, são legítimas. Sim, eu também acho que são legítimas. Se se aceita a Guiné Equatorial, aceita-se tudo. Agora, o problema está que depois do fiasco que foi a Guiné-Bissau, e com todos os alertas que havia antes de que o Omar Sissoko Embaló não estava propriamente a jogar com as regras democráticas, que aliás, quando eles decidiram definitivamente que a Guiné-Bissau teria a presidência, ele já tinha passado o seu mandato, portanto já estava a continuar como presidente porque ele queria. A CPLP tem capacidade para ter a Guiné Equatorial neste momento a seguir ao fiasco da Guiné-Bissau, ter a Guiné Equatorial na presidência rotativa? Eu creio que sim. E muitos países estão a empurrar o Brasil para assumir, para voltar a dar uma credibilidade à instituição, mas eu creio que sim, porque de facto estes últimos anos na CPLP nós vimos que tudo pode valer tudo, e o presidente Omar Sissoko Embaló já tinha cessado o seu mandato. A situação política na Guiné-Bissau era, não sei se instável, mas mais imprevisível também. De qualquer forma, é uma pena que a CPLP continue a viver nestas lógicas das presidências rotativas e não olhe de facto para o potencial que tem nas suas mãos.
e os quadros de cooperação que podem realizar-se. E a mobilidade e o conhecimento e a promoção lá está, de conhecimento, a promoção de investigação, a promoção de redes estudantis, etc. Isso é uma pena que continuemos, de facto, e não irá mudar. Não irá mudar, não só porque a presidência de turno pode ser da Guiné-Bissau ou da Guiné Equatorial, mas porque a presidência de turno de Portugal seria exatamente a mesma coisa. Mas vê aí a possibilidade, só para recuperar uma ideia anterior, a possibilidade de a CPLP ser uma organização também da sociedade civil. Porque acho que uma das maiores fragilidades neste momento é essa. Eu estou a imaginar uma situação em que as organizações da sociedade civil estivessem representadas de alguma forma, não é? Haveria um outro tipo de interação, outro tipo de pressão, para que haja um outro tipo de posicionamento por parte da organização, não é? Não sei se a pensar em Sim, voz isso alta. seria, espero que dentro da CPLP ouçam o podcast, porque de facto é uma ideia, pode ser uma ideia estruturante para a CPLP, para haver um futuro para a CPLP. Pode ser um espaço de concertação não só político-diplomático, mas ser essencialmente espaço de concertação de organizações da sociedade civil e em vários âmbitos. E se nós formos à página da CPLP, há declarações sobre direitos humanos, há declarações sobre sociedade civil que muitas vezes são muito intermitentes no tempo e aparecem de vez em quando. Há notícias sobre um debate ou outro, ou sobre de que forma é que se pode aproximar aos seus cidadãos, mas parece que não saímos da torre de marfim da CPLP em que a CPLP se encerrou sobre si mesma. Sim, a verdade é que em termos de comunicação a CPLP peca muito, porque podem ter muitas iniciativas, mas quase todas elas não aparecem sequer no espaço mediático, ou seja, não chegam às pessoas. Não... Sim, não chegam às pessoas, os nossos políticos também não fazem com que cheguem às pessoas, e neste caso falo dos políticos portugueses. Os políticos moçambicanos agirão da mesma forma, imagino, os políticos angolanos, etc., agirão da mesma forma, mas de facto não há um esforço mais do que retórico de facto tornar esta CPLP viável. Uma observação só, não sei se estou enganado, mas acho que se fala mais destes 30 anos em Portugal do que em Moçambique, em Angola, no Brasil e em Cabo Verde. Não sei se isso é sintomático de alguma coisa. Mas também em Portugal também não se fala muito. Bom, eu já dei algumas entrevistas, mas em Moçambique nenhuma, em Angola nenhuma. A RTP teve todo um programa, acho, no dia 16, todo ele dedicado aos 30 anos, mas é interessante. Sim, lá está. E aí Portugal continua com, não é, no fundo, simbolicamente assumir um protagonismo, talvez isto deduzindo, não é, e dialogando com esta observação do Elísio. Sim. Temos de acabar por aqui, Ana Lúcia. Foi um prazer tê-la aqui. Mais uma vez, o nosso obrigado. Obrigada. E esperemos tê-la outra vez. Obrigada. Próxima. Estamos a chegar ao fim de mais este episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. No entanto, antes de nos irmos embora, e como habitualmente, vamos deixar-vos aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Eu trago um livro que se chama, tem o título Repensar o Desenvolvimento Econômico e o Papel do Estado, Dilemas, Desafios e Tendências. É um livro da autoria de Salim Krypton Vala, que é o ministro da Planificação Econômica e Desenvolvimento em Moçambique. Ele tem um passado acadêmico. Achei interessante, quer dizer, é um livro interessante de ler, mas achei interessante o fato de Moçambique ter no governo uma pessoa que, está aí a pensar essas questões de desenvolvimento. E eu comprei o livro porque queria ver se encontrava nele, ainda não concluí a leitura, mas queria ver se encontrava nele alguma coisa que me ajudasse a perceber a política econômica do governo agora em Moçambique. Então foi publicado pela Escolar Editora, mas acho que só é possível obter o livro em Maputo.
ou em Moçambique. Eu, pela minha parte, venho falar de um livro também, que deverá sair a 7 de agosto, mas que já está em pré-venda no site da editora, Animba Edições. Trata-se de Conflito e Instabilidade Política na Guiné-Bissau, da concepção do Estado, comorbidades e configurações, de Tamilton Teixeira, sociólogo, professor universitário, consultor e ponto focal do Barómetro da Lusofonia na Guiné-Bissau. Tamilton Teixeira faz uma leitura sobre as raízes profundas da instabilidade política guineense, revisitando momentos determinantes da sua história contemporânea, com base em investigação documental, entrevistas e análise crítica. E pronto, agora sim, pomos um ponto final neste episódio, o nosso último episódio antes das férias. Vamos a banhos e voltamos mais descansados e a 16 de setembro. Assim que nos ouviu até aqui, o nosso muito obrigado. Não se esqueça que na próxima quarta-feira ainda terá a crónica escrita do professor Elísio Macamo no Público. Um abraço. Um abraço também do meu Professor, lado. foi um prazer. Foi um grande prazer, António. Muito obrigado.